Palavra do Senhor nesse momento, livro de 1 Reis, capítulo 19, livro de 1 Reis, capítulo 19. Glória ao nome de Jesus. Nós vamos fazer a leitura até o 21. É um pouco extensiva, mas é para que nós entendamos aquilo que o Senhor tem para nos falar nessa noite. 1 Reis 19, versos 1 diz assim: Aleluia. E Acabe fez saber a Jezabel tudo o quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me façam os deuses o que bem quiserem, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Que vendo ele se levantou e para escapar com vida fugiu, e chegando a Bérseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço, o seu ajudante, o seu auxiliar. Ele, porém, foi ao deserto, e caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Então ele deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas de uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez, o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para a tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Então veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha alma para tirarem. E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho,
para o deserto de Damasco, e chegando lá unge Azael, rei da Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, ungirá profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Também deixarei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e a toda a sua boca que não o beijou. Então partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a duodécima. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a minha mãe, a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de os seguir, e tomou a junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Palavra do Senhor nessa noite. Glorificado seja Deus. Esse homem chamado Elias, ele tem um histórico dentro da história bíblica que o faz ser um dos diferenciais, faz ser um homem que se destaca na história de Israel e também na história da Bíblia, pois está relatado aqui no livro de 1 Reis. O que aconteceu com aquele homem no seu maior momento de luta, no seu maior momento de batalha, no seu maior momento de prova. Nós vemos aqui o relato de que ele se sente fraco, se sente frio, se sente vazio, porque a rainha Jezabel, esposa do rei Acabe, uma mulher que foi trazida de um outro país para ser esposa de Acabe, que era um dos filhos de Israel, e que na linhagem de reis, o primeiro foi Saul, e na linhagem de reis ele foi um deles. Mas aquele homem, apesar dos profetas sempre trazerem a palavra do Senhor para que eles ouvissem e a cumprissem e obedecessem, muitos deles não queriam saber. Muitos deles achavam que quando eles foram levantados para ser reis sobre uma nação, para ser dirigentes de um povo, certamente seriam milhares e até milhões de pessoas, se isolavam daquilo que lhes era mais importante, que era a palavra de Deus. A Bíblia diz que este homem, Acabe, ele desposa com uma mulher que foi uma das piores mulheres que um rei pode ter, porque ela vinha de uma outra nação que não servia a Deus, que não conhecia Deus, que não cumpria a palavra de Deus. E ela trouxe consigo os seus deuses, ela trouxe consigo os seus costumes,
ela trouxe consigo a sua religião. E estas adoravam a outros deuses, a deuses de barro, a deuses de madeira. E estes adoravam a deuses que não são o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando alguém toma autoridade sobre um povo, quando alguém toma autoridade sobre uma cidade, sobre um estado, sobre um país, se ele não for fiel às Escrituras, se ele não tiver conhecimento daquilo que a palavra do Senhor orienta, ele vai trocar as mãos pelos pés. E ele vai começar a fazer tanta coisa errada que vai prejudicar a vida de outros. E quando esta mulher e este homem, eles desafiam a Deus na sua incredulidade, na sua desobediência, o Senhor, que é o Deus de toda a carne, o Senhor é o Deus de toda a terra, ele não ficou satisfeito com aquela situação. Poxa, ele havia tirado o povo do Egito, ele havia feito uma promessa ao nosso pai na fé, ele havia feito abrir o mar vermelho, ele secou o Jordão, o rio Jordão, ele fez com que Faraó fosse derrotado, tivesse as 10 pragas sobre o Egito, humilhado a todos os deuses daquela nação. E ele havia feito a história acontecer na vida daquele povo, e isso não poderia ser perdido, para que se pudesse chegar até nós no dia de hoje. Então Elias, o profeta escolhido, separado por Deus, ele chega numa certa hora, um certo momento da história, ele diz para o rei e para a rainha, e todos aqueles que estavam ali ouviram: durante 3 anos e meio não vai chover sobre a terra. Durante 3 anos e meio os céus se secarão. A chuva que era para vir para cá, ela vai estar em outra região. A chuva que o povo aqui tem direito, para que a lavoura não se perca, vai sumir. E ele disse: eu estou falando em nome do Senhor. Para que ele falou isso? Os céus se fecharam. Segundo a palavra dele, os céus se fecharam. Deus não derramou uma gota d'água. E conforme os dias vão passando, conforme os meses vão passando, aquelas pessoas de dura serviço, aquelas pessoas incrédulas, aquelas pessoas desobedientes, ao invés delas se dobrarem diante do castigo, ao invés delas se dobrarem diante da situação, não. Elas querem desafiar a Deus. Elas querem enfrentar ao Senhor. E eles fizeram de tudo e de todas as formas para que a palavra do profeta não se cumprisse. Eles fizeram de tudo e de todas as formas para que o profeta fosse desacreditado. Não, ele falou aquilo, mas não é verdade. Sabe quando você é desmentido, quando você anuncia o evangelho, quando você fala das coisas de Deus, algumas pessoas dizem: não, isso é mentira. O fim do mundo não vai acontecer. Jesus não veio sobre a terra. Deus não existe. Quantos falam isso e você ouve? Mas você continua acreditando. Você continua crendo. Você continua falando: não. O que a palavra do Senhor está dizendo é a verdade.
E essa verdade acontece em toda a história, desde o início, e vai chegar até o fim, passando pelo meio, que é onde nós estamos hoje. E os dias se passam, os meses se passam, e a seca chega e assola aquela região. E as pessoas, cada um procura o seu socorro, cada um procura o seu abrigo. Olha, se está dando água num poço com 10, 20 metros, vamos cavar mais fundo, porque com 30, 40, 50 nós vamos achar água. Mas a água foi secando e o povo se desesperou. Quando chegou no tempo de Deus sobre a terra, segundo a palavra do profeta, o rei Acabe e a rainha Jezabel fala assim: olha, nós temos 450 profetas, mais 400 ajudantes. Então nós temos 850 homens que vão fazer mandinga, que vão fazer trabalhos, que vão fazer despachos, que vão fazer sacrifício, que vão matar galinha, que vão fazer caminhadas, vão fazer procissões. Nós temos aqui 850 homens que representam as divindades em todos os tempos. E eles vão fazer chover na terra. Eles acreditavam que, segundo eles poderiam quebrar a palavra do homem de Deus, poderiam se desfazer da palavra do homem de Deus. Mas quando Deus fala, meu amigo, quando Deus fala, minha amiga, ninguém contraria ele. Ninguém consegue reverter o processo de Deus. Por isso que eu digo para você hoje, quando Deus chama, não tem jeito de voltar atrás. Quando Deus separa, não tem jeito de dizer não. O profeta aqui, ele estava vivendo o reflexo daquilo que aconteceu um pouquinho antes. A Bíblia diz, vai contar a história de um grande desafio, chamado desafio dos deuses. Então, num dos montes daquela região, daquele país, se reúne esses 850 profetas, esses 850 curandeiros, esses 850 feiticeiros, esses 850 fazedores de milagres, segundo eles. E começam a bater tambor, e começam a girar, e começam a clamar, e começam a gritar, e começam a fazer e acontecer, começam a bater nos seus copos, começam a machucar os seus copos, começam a fazer de tudo. E não acontece nada. E Elias aceita o desafio. Ele aceita o desafio e diz assim: ó, eu posso fazer chover, eu posso trazer a chuva de volta. Ah, você não, você não, nós sim, você não. Olha o tanto que nós somos e você um só. Para Deus não existe o impossível, para Deus não existe barreiras. O que acontece é que eles clamam dia e noite, 24 horas, 48 horas, 72 horas e não acontece nada. Aí Elias chega e fala assim: primeiro eu vou fazer descer fogo do céu, depois eu vou fazer chover. Então vocês preparem a madeira, criem aqui
uma quantidade de lenhas que a gente possa, como se fosse acender e oferecer algum tipo de sacrifício. Era uma das formas que tinha naquele tempo. E ele diz assim: tem um pouco de água aí, né? Tem. Então vocês vêm e encharquem essa madeira. Vocês molhem essa madeira, porque eu vou fazer descer fogo do céu. E tudo que está aqui que vocês fizeram, dançaram, pularam, gritaram e tentaram fazer com que pegasse fogo, não aconteceu. Eu quero que encharque, que molhe bastante. Que a hora que eu dobrar os meus joelhos diante do Senhor, quando eu abrir a minha boca diante do Senhor, o fogo vai descer. Elias, um homem separado para ser profeta em Israel, que era uma autoridade muito maior do que a do rei, muito maior do que a liderança política, porque o rei nunca será maior que o profeta, e o profeta nunca será menor que o rei. O profeta pode ser um só, o rei pode ter vários súditos. O rei pode ter autoridade constituída entre os homens, mas o profeta tem autoridade constituída dos céus. E Elias consagrava a sua vida, Elias jejuava, Elias buscava o Senhor em oração continuamente. Ele não vivia bebendo cerveja, ele não vivia tomando cachaça, ele não vivia no meio das mulheres, ele não vivia contando dinheiro, riquezas, não. Ele se vestia simples, ele se vestia de forma a que as pessoas vissem nele a presença de Deus. E por mais que você tenha fama, por mais que você se torne conhecido, por mais que os dons de Deus desçam sobre você, são 9 os dons sobre a igreja, para cada membro, para cada pessoa poder usar. Por mais que você se torne grande diante dos homens, quanto mais você é conhecido dentre os homens, mais diante de Deus você deve ser simples e humilde. Para que o Senhor possa usar o vaso, é preciso com que o vaso seja moldado. É preciso com que o vaso seja feito segundo Deus quer. Ali plantar a semente, e ali fazer aquela semente germinar, e ali fazer aquela semente brotar, e aquela semente se tornar em uma árvore que dê frutos. Fama e glória não significam nada na nossa vida. Nós vamos ser admirados, nós vamos ser conhecidos, as pessoas vão nos elogiar, sim, mas isso não é nosso, isso vem de Deus. Ele te deu o dom para que você possa usar em benefício de outrem, para que você possa fazer a obra dele. Se você usar para ganhar dinheiro, você se torna amaldiçoado. Quantos nós vemos no meio da história, entre os homens e na igreja, homens que se acharam mais do que os outros, e quando o orgulho e a vaidade tomou conta, esses caíram. Muitos ainda não conseguiram se levantar, mas a nossa oração em favor deles é para que a misericórdia de Deus caia sobre eles. Nós não vamos condená-los, não vamos julgá-los, não vamos ser juízes, mas nós vamos estar sempre orando por eles. E em todas as ocasiões que nós tivermos, nós vamos estar falando do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja verdadeira e genuína é essa. É aquela que não atira pedras,
é aquela que não coloca obstáculos na vida das pessoas. Mas a igreja de Jesus Cristo é aquela que ama, é aquela que faz com que o pecador se arrependa através do testemunho, através da palavra, através da oração. A igreja verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo é aquela igreja que cuida dos seus, que cuida das pessoas e faz com que cada ser humano nessa terra seja vitorioso para a glória de Deus. Quando Elias abre a sua boca, o fogo dos céus desce e queima o holocausto, e queima o sacrifício, e tudo que estava ali, tudo que estava depositado ali para ser oferenda, para ser oferecido a algum tipo de Deus, o Deus Todo-Poderoso vem e lança sobre ali e destrói tudo, e ele queima tudo, e ele arrebenta com tudo. E quando o desafio é vencido por Elias, ele diz: olha, vocês podem escolher. Vocês podem escolher. Moisés também fez isso uma vez. Vocês podem escolher de que lado vocês querem estar. Em Israel só existe um Deus, e só o Senhor é Deus, Jeová, o Deus Todo-Poderoso. E ali há um grande rebuliço, ali há um grande susto, ali há um grande medo, ali há uma grande confusão, porque Elias, ao ver aqueles homens que clamaram muito tempo, muitas horas e não aconteceu nada, a justiça de Deus veio sobre a vida deles. E Elias convoca a outras pessoas, aquelas que eram do lado de Deus, a fazer justiça. Então os 850 homens, os 450 profetas, eles foram mortos à espada. Eles foram extirpados da terra para que nunca mais eles desafiassem a autoridade do nosso Deus. Eles perderam as suas vidas porque eles nunca mais puderam desafiar a Deus. O seu inimigo já está vencido. O seu adversário já está debaixo dos seus pés. O inimigo das nossas almas, o diabo que anda de redor tentando destruir a vida das pessoas, pelo poder do nome de Jesus Cristo, já está derrotado. Na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. O pecado que nos destruía, que nos arrasava quando nós não conhecíamos a palavra de Deus e que era impedimento para que o Senhor operasse e abençoasse a nossa vida, ele foi arrancado pelo sacrifício vivo de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos encaminhou para uma nova vida na presença dele, pelo novo e vivo caminho, isto é, pelo seu sangue. Não há Deus como nosso Deus. Nunca existiu e nunca existirá. O desafio foi vencido. Então, Elias, depois de derrotar a todos os seus inimigos e inimigos de Deus, ele sai andando com o seu moço, com o seu ajudante. Ainda não era Eliseu. E ele diz: olha para o céu. E o moço diz: o que tem lá? Está tudo seco, não tem nuvem, não tem nada. Não vejo nada. Ele espera um pouquinho e diz: olha de novo. E o servo diz: vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem,
E esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Depois de 3 anos e meio de secura, de sequidão, de morte, de tristeza, de lamento, de dor, se perdiam os seus animais, se perdiam as suas lavouras, as pessoas não tinham o que comer, não tinham o que beber, não tinham o que fazer, e muitas delas abandonavam aquela região para irem para outros lugares onde tinha condições para que continuasse a viver. Mas de repente o servo olha e vê a nuvem vindo. E quando ele vê a nuvem vindo, ele se alegra, porque a palavra do profeta estava se cumprindo. Vencido os 3 anos e meio, a chuva voltou sobre aquela terra, sobre aquela região. Mas o ímpio, o incrédulo, o descrente, o desobediente, ele não se conforma. Ele não aceita com que o poder de Deus seja maior do que o poder do diabo. Ele quer que seja o contrário, mas o diabo não dá nada para ninguém, ele mais tira. O que ele mais faz é tirar a alegria, a felicidade. Ele faz tirar o amor dos corações. Ele faz com que você fique desempregado. Ele faz com que a sua família seja destruída. Ele vem para matar, roubar e destruir. Então é impossível com que ele seja melhor que Deus. Em muitas das coisas ele tenta imitar, mas a sua natureza é pervertida. Então no final ele arma o laço. E tudo que parecia ser bom, aparentemente, se torna em tragédia muitas das vezes. Elias chega aonde nós lemos. Ele se esconde. Chega a notícia para a rainha Jezabel da morte dos seus profetas. E ela diz, jura por si mesmo, ou por mais alguém, de que ela mataria o profeta, assim como ele matou os outros, os seus falsos profetas. E quando ele ouve essa notícia, bate o desespero, bate o medo. E é aí que eu quero chegar na sua vida, na minha vida. Deus, em algum momento da nossa história, Ele vai nos fazer felizes, sorridentes, alegres. Nós vamos estar cheios do dinheiro no bolso. Nós vamos estar morando numa casa muito boa. Nós vamos estar com o nosso carro na garagem, com o tanque cheio de gasolina. Nós vamos estar com as melhores roupas que nós podemos vestir, que o dinheiro pode nos dar. Nós vamos ver a nossa família comemorando muitas das vezes como Jó via os seus filhos comemorando. Como Jó via os seus filhos se alegrando por causa da riqueza que eles possuíam. Tanto que o diabo chega para Deus no desafio e diz, olha, é porque o Senhor está abençoando a vida de Jó que ele sempre está te servindo, te adorando, te glorificando.
Mas aí, a história de Elias conta que ele teve medo. E a história de Jó conta que ele começou a perder tudo que ele tinha. Deus permite, muitas das vezes, com que você vá na cinza e no pó. Deus permite, muitas das vezes, com que as lágrimas tomem conta da sua vida, da sua face. Deus permite com que muitas vezes você desanime, perca a fé, com que você se afaste da igreja, com que você se afaste do evangelho. Deus permite com que você dê uma volta muito grande. Mas quando você está no deserto, Deus está caminhando contigo. Quando você está vendo na areia molhada apenas 2 pegadas, não é você que está andando sozinho, é porque o Senhor está te carregando nos seus braços. Então, quando Elias sentiu medo, sentiu o pavor da morte, ele mesmo pede para que Deus tire ele dessa terra. Mas como pode ser isso? Um homem cheio de dons, de virtude, de poder, um homem que faz fogo descer do céu, que faz com que o céu se cerre, que feche as comportas. De repente, uma mulher o amedronta. Então ele se esconde, ele tenta correr para longe, e ele vai e deita debaixo de uma árvore que a Bíblia chama de zimbro. Alguns dizem que era uma árvore espinhosa. Ela não dava uma sombra muito boa, porque os seus galhos eles não se fechavam. Então aquele arbusto, aquela árvore era uma árvore não boa para se descansar. Mas Elias deita ali debaixo, talvez no maior pranto, na maior dor, no maior choro, pedindo a morte. E Deus, que estava vendo tudo aquilo, assim como viu o choro de Agar, quando ela estava no deserto com seu filho Ismael, ela havia deixado ele a uma certa distância e disse para si mesmo: eu vou deixá-lo lá e vou ficar aqui, vamos morrer nós dois. Mas o Deus que te chamou não te desampara. O Deus que te tirou lá do mundo do pecado não deixa você sozinho, não. Pode parecer tudo perdido, pode parecer tudo contrário, mas Deus está no controle da sua vida e da minha vida, das nossas vidas. Deus envia o seu anjo toca em Elias e dá a primeira refeição. A gente não sabe se era pão, se era carne, se era maná que veio do céu, se eram codornizes que vieram do céu. A gente não sabe que tipo de alimento, se era salada, se era rodízio. A gente não sabe se era picanha ou se era contrafilé. A gente não sabe o que era a refeição. Mas a refeição não era para que Elias comesse e deitasse de novo. Mas é exatamente o que ele faz. Bom, eu comi, estou aqui desanimado, sentado à beira do caminho, esperando a morte chegar. Ele deita de novo. Mas Deus é insistente. Quando Deus quer fazer algo na nossa vida, Ele é insistente. Então ele desperta, o anjo desperta Elias pela segunda vez e fala assim: coma, se levante e ande.
Deus é contigo, varão valoroso. Às vezes você está aí chorando, esperando não sei o quê. Você, mulher virtuosa, que cuida da sua casa, muitas das vezes você está aí querendo ir embora, abandonar tudo. O Senhor é contigo, é nessas horas. Então, pela segunda vez, Elias se levanta, começa a sua caminhada. Você vê que Deus, a força de Deus é muito maior do que nós imaginamos. Durante uma longa caminhada que Elias suportou para chegar até uma outra terra, porque Deus ainda queria dar continuidade ao seu ministério, ele caminha só com aquela refeição, até chegar aonde Deus queria que ele chegasse. E lá ele tinha ordem de ungir a 3 pessoas: o rei da Síria, o rei de Israel e o seu queria substituí-lo. Um moço queria dar continuidade ao seu ministério de profeta e homem de Deus. No caminho que ele vai para cumprir a sua missão, certamente um pouco mais animado, fortalecido, porque o anjo, quando o anjo chega perto de você, é porque o socorro é imediato. Ele vai e encontra Eliseu arando a terra. Quando Deus chama Gideão, encontra Gideão malhando trigo, escondido, porque os inimigos de Israel, todas as vezes que eles colhiam, eles iam lá e roubavam. Quando não conseguiam roubar, eles destruíam. E o anjo do Senhor chega diante de Gideão e diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. E ele diz: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E Deus diz: você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. E Elias chama a Eliseu: me segue. E Eliseu sabia quem era, né? Sabia o que tinha acontecido. Ele fala: chegou a minha hora, chegou a minha vez. Sou eu o escolhido de Deus para deixar esses bois aqui, e fazer a obra. Então ele só pede um tempo: deixa eu despedir dos meus pais, porque provavelmente, talvez nunca mais eu os veja, porque eu entendo, eu vejo que o Senhor tem um chamado para a minha vida. E é assim que Deus age. Ele te tira do meio da sua terra, Ele te tira do meio da sua parentela e envia você para uma terra estranha, para uma terra nova. Envia você para uma situação diferente de tudo aquilo que você poderia imaginar. Quantos de nós imaginávamos ser filhos de Deus um dia da forma como nós entendemos hoje? Éramos criaturas do Senhor. Hoje nos tornamos filhos por adoção através de Jesus Cristo. É somente a fé que faz com que nós possamos alcançar isso. Eliseu vai, pega aquela dúzia de bois. Se usava de 2 em 2 para que descansasse um e o outro trabalhasse. Ele vai, pega aquela quantidade de bois, mata e faz um grande churrasco. Convida todos que estavam ali perto, todos que estavam ali em volta. E as pessoas comem
naquele churrasco. E quando Elias passa novamente, ele lança a sua capa sobre Eliseu. E em caindo aquela capa, Eliseu pega, cobre com ela. O ministério de Elias, a unção de Elias, o poder que Elias carregava consigo, fora dado a Eliseu de forma dobrada. Elias realiza 8 sinais, 8 milagres, 8 sinais maravilhosos. Eliseu opera 16. Porção dobrada do Espírito de Deus de Elias, Eliseu recebeu quando ele recebeu a capa. A capa ou a veste significa algo muito grande naquele tempo. Ela era física, era como se eu pegasse o meu paletó e lançasse sobre as pessoas para que elas recebam algum tipo de unção. A veste de José, que seu pai teceu com tanto carinho, com tanto amor, porque amava aquele menino de tal forma grandiosa, gloriosa, não serviu em nenhum dos seus irmãos, porque era dele, a túnica era dele. E a capa de Elias serviu exatamente da forma como Eliseu precisava. Unção dobrada do Espírito de Deus na sua vida. A Bíblia fala de Elias até o dia de hoje. Quando Jesus sobe no monte da transfiguração, as pessoas até perguntam, como Pedro sabia que ali era Moisés e Elias no monte da transfiguração? Certamente, eles estavam ali e alguma coisa identificava neles esses homens. Por isso que Pedro os reconheceu. Quando Jesus se reúne com Elias e com Moisés no monte da transfiguração, Moisés representava a lei que fora dada lá no Monte Sinai. Os 10 mandamentos e as 513 regras que tinham que ser seguidas pelo povo. E Elias representava os profetas, todos eles, passando por todos eles. Você pega na Bíblia de Malaquias e vai voltando. Você vai chegar em Isaías, você vai chegar em Ezequiel, você vai chegar em todos os profetas que a Bíblia registra no passado. Elias era a representação de todos eles. E no futuro, a Bíblia diz que vão haver 2 testemunhas no tempo da tribulação. E os teólogos acreditam que uma delas será Elias. Mas como o senhor pode dizer isso, irmão? A Bíblia diz que esses 2 homens não morreram. Moisés e Elias, além de Enoque. Então acreditam os teólogos que esses 2 ainda serão as 2 testemunhas que falarão no centro de Jerusalém e será transmitido para o mundo inteiro a respeito da palavra de Deus para nós e para o povo de Israel. A igreja que acredita no arrebatamento antes da pré-tribulação ou antes da tribulação. Outros acreditam no arrebatamento no meio da grande tribulação, entre a tribulação e a grande tribulação. E aqueles que acreditam que a igreja será tirada da terra no final de tudo, quando aqui o diabo já tivesse manifestado no anticristo, o falso profeta tiver dado testemunho dele, apresentado para as pessoas como uma pessoa boa, depois
se tornará uma pessoa muito má. Então cada um acredita à sua maneira, mas a Bíblia diz que essas duas testemunhas falarão em nome de Deus, e por fim eles serão mortos no meio da praça, e será transmitido para o mundo inteiro, porque não aceitaram a palavra que eles irão trazer. Então esse homem, Elias, é um nome até bonito, ele representa muita coisa para os cristãos do dia de hoje. Jesus disse: eis que vos dou poder e autoridade sobre toda a hoste do mal, e em meu nome farão sinais, prodígios e maravilhas. E Jesus também disse: perseverai, orai, vigiai, porque eu venci e vocês vão vencer. É isso que Deus tem para fazer na nossa vida nessa noite, na noite da nossa vitória. Se você crer, você vai receber o seu milagre através da nossa oração. Glorificado seja Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, mais uma vez nós nos colocamos na Tua santa presença e queremos aqui Te agradecer por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda vai fazer na nossa vida. Mas nós pedimos nesse momento, Senhor, especialmente por essa vida, por essa alma que nos assiste pelas redes sociais. Pedimos, Senhor, por esta cidade, por esse estado, por esse país. Pedimos, Senhor, por esse bairro, por essa rua, por cada casa, Senhor, que se encontra aqui. Cada homem, cada mulher, meu Deus, que está agora envolvido através do mundo do pecado, nas drogas, envolvido, Senhor, no pecado da prostituição, bebendo, Senhor, fumando, mentindo, adulterando, fazendo coisas, Senhor, que não podem ser feitas, porque isso nos prejudica como seres humanos. Olha para a vida dela, Senhor, olha para o coração dela, olha, meu Deus, para a situação que ela se encontra, e faz, Senhor, um milagre na vida dela. Assim, meu Deus, como o Senhor agiu através de Elias, o Senhor depois agiu através de Eliseu. Um dia nós vamos estar contando essa história aqui na palavra. Que o Senhor possa operar através da nossa oração, minha e da minha esposa Sônia. Que a nossa oração tenha um efeito de chegar até os seus ouvidos. E o Senhor responder em favor de cada vida aqui, Senhor, de cada alma, pelas quais nós queremos ver aqui, juntamente conosco. Que a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja na vida do teu povo, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a igreja diga amém. Glória ao nome de